E aí, pessoal, tranquilo? Então, hoje a gente vai continuar trabalhando com banco de dados, tá ok? Só que hoje a gente vai ver uma alternativa à extensão MySQL que a gente viu no vídeo passado, tá ok? Então, o que a gente vai ver hoje aqui, inclusive, é a forma mais utilizada, até eu poderia dizer, quando a gente trabalha com um banco de dados dentro do PHP. Ela tem uma série de facilidades aí para a gente. Então, é interessante, tá? E eu encorajo vocês a utilizarem essa alternativa que eu vou mostrar para vocês hoje, em contrapartida à extensão MySQL, tá? Não que ela não seja boa, mas é legal utilizar essa outra forma aqui, tá ok? Então, vamos lá para o nosso código e eu vou explicando lá dentro lá como que vocês vão utilizando e qual que é a ideia dela, tá ok? Então a gente vai começar aqui a falar um pouco aí sobre a extensão PDO, tá? Que é a PHP Data Objects. O que é o PDO, para que ele serve, né? Então o PDO ele é uma interface para que a gente possa estar acessando bancos de dados aí através do PHP, tá? Então ele não tem assim um banco de dados específico para ele, tá? Tanto que você usar só o PDO ele não te permite fazer nada. Então você vai trabalhar com o PDO e com uma extensão do banco de dados que você está trabalhando. Só que essa extensão que você vai ligar ao PDO, você faz isso daí na hora que você está fazendo a conexão com o banco. Então, quando você vai fazer a conexão, você informa qual é a extensão que você vai trabalhar, tá ok? E daí, a partir dali, todos os comandos são os mesmos, independente do banco de dados que você está trabalhando. Então, para que o PDO serve? Tá? Ele vai abstrair a conexão para a gente e a interação com o banco de dados. Tá? Ele não abstrai a parte de SQL. Então, o SQL é exatamente a mesma coisa como a gente já trabalhou lá no MySQL. Tá? Então, você tem que digitar lá select, asterisco, from, não sei o que, delete, from, tal. Tá? Então, você tem que digitar SQL. Ele não abstrai a SQL para a gente. Ele vai abstrair a conexão, tá? Então você só vai passar a string de conexão com o banco que você quer estar utilizando e a interação com o banco de dados. O que é abstrair a interação? Todas as funções de carry, de fetch, que a gente viu lá com o MySQL, aqui no PDO essas funções são as mesmas, independente do banco de dados. Então você não precisa estar usando um MySQL carry, você não precisa usar um PostgreQuery, tá? Então ele não tem uma coisa separada assim, igual se você fosse utilizar as extensões próprias do banco de dados, tá ok? O objetivo do PDO é permitir, claro, a conexão com vários SGBDs, mudando apenas a string de conexão. Então, qual que é a facilidade aqui? Digamos que você desenvolveu lá um sistema web, esse sistema ele é enorme, e quando ele foi criado, o teu cliente lá pediu para que ele fosse feito em MySQL. Mas mais tarde o teu sistema cresceu tanto que ele precisou ser migrado para Oracle, por exemplo. Você não vai sair mudando tudo dentro do teu sistema que diz respeito a banco de dados. Usando o PDO, você só muda a string de conexão e o teu sistema continua funcionando normalmente. Aí você só tem o trabalho de fazer a migração do banco de dados e não de ficar alterando vários arquivos dentro do teu sistema. Então essa é a vantagem de usar o PDO e não usar extensões específicas de cada banco de dados, tá ok? Como que a gente vai trabalhar aqui com o PDO? A gente vai utilizar aquele mesmo exemplo que a gente fez lá na aula passada com o SQLi, tá? Aquela aplicaçãozinha bem simplesinha lá de listar alunos, excluir, editar. Então a gente vai modificar ela para que ela funcione com o PDO. Um detalhe aqui só, tá? Vocês peguem e abram o champ de vocês e venham aqui na linha do Apache, aqui no config, no php.ini, tá ok? E daí vocês vão procurar aqui dentro por PDO, tá ok? Verifiquem se a extensão aqui, PDO MySQL, ela está descomentada, tá? Então ela pode vir aqui com ponto e vírgula na frente, então o que você vai fazer é tirar o ponto e vírgula, salvar o arquivo e reinicia o teu Apache, tá ok? Senão você não vai poder utilizar aí o PDO com MySQL, tá ok? E aqui aproveitando, vocês têm vários bancos de dados que vocês podem utilizar aí com o PDO, tá? Então tem Firebird, Oracle, string de conexão ADBC, Postgre, SQLite, tá? Então tem vários bancos que vocês podem estar utilizando aí, tá ok? Então descomenta ali, PDO MySQL, e salva e reinicia o Apache aí, tá ok? Para a gente poder utilizar o PDO aí junto com o MySQL, tá ok? E vamos lá para o nosso editor. Então, como a gente vai usar a mesma aplicação, então o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir todos aqueles arquivos que a gente trabalhou já na aula passada lá com o MySQL, tá? Então abre todos eles lá.
que a gente vai modificar todos esses arquivos aí. A gente vai começar fazendo a modificação aqui no nosso arquivo de conexão, tá? Então a gente está aqui com MySQL e a gente vai mudar para o PDO. Eu vou comentando aqui, recomendo que vocês só comentem também, para vocês terem os dois exemplos aí com uma extensão específica e com o PDO, tá? Para poderem comparar. Então vou deixar comentado aqui. Então como que a gente vai fazer para conectar aí com o PDO, tá? Então a gente vai usar aqui a classe do PDO, tá? Então new PDO, DSN, que é a string de conexão, e o usuário e a senha do banco de dados, tá ok? Então a gente vai pegar aqui, PDO, new PDO, a gente vai informar um DSN, usuário root e a senha vazio. Então aqui o que você vai fazer? Você vai informar o driver que você vai utilizar, tá? Junto com o PDO, né? Qualquer extensão ali que você vai usar em conjunto com ele. Então vou colocar aqui MySQL. 2 pontos, daí host, localhost, o banco de dados, que é o nosso banco aula, e o charset, tá? Que é o TF8, tá? Aqui no caso porque o nosso banco de dados lá ele é o TF8, então para não dar nenhum problema aí. Feito isso daqui, você já tem a conexão aí com o PDO. A checagem de erros, igual a gente tinha aqui no MySQL, o PDO ele lança uma exceção em caso de erro, então a gente pode capturar essa exceção aí usando um try-catch. Então vamos colocar aqui, PDO exception. Erro ao conectar com o banco de dados. Tá, ok? Então, o PDO, se ele der algum problema na conexão, ele vai lançar uma exceção para você, uma PDO exception. Você captura a exceção no try-catch e verifica o que está dando erro para você, tá ok? Então, fez isso aqui só lá no arquivo conexão.php. A gente vai pegar aqui nossa aplicaçãozinha lá, dá um F5 aí. Então, aí já vai começar a aparecer alguns erros aí, porque a gente tem que começar a mexer nos outros arquivos agora, né? Como a gente modificou o arquivo de conexão, então todos os outros agora têm que serem mudados aí para o PDO também. Então, a gente já tem aqui, tipo, variáveis indefinidas, né? Mas que ali chamada para funções que não existem, né? Porque agora ela não é mais um objeto, é só uma variável perdida. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos começar mudando o nosso listar alunos, tá ok? Então, vamos comentar aqui. Então, vamos lá. Result alunos recebe PDO carry. Seleciona a consulta ali, que é a mesma, né? Então, tá aí. Então, ó, é basicamente a mesma coisa, tanto mais que ali carry. Então, PDO não muda praticamente nada ali a forma de escrita de uma conexão para outra, tá? Então, o método carry, você passa a consulta que você está executando, tá ok? Então, vamos voltar lá para o nosso navegador. Tá, aí a gente já acabou com o erro aí, tá? Então, agora a gente tem uma propriedade aqui que está indefinida, que é a propriedade num_rows, que é uma propriedade lá do MySQLi, né? Então, a gente vai vir aqui para o index. Cadê? Então, aqui, ó, num_rows, tá? Então, a gente vai modificar isso aqui. Só vou comentar aqui. Então, a gente vai ter aqui o que? Result alunos. E como que a gente vai fazer para verificar a quantidade de linhas aí? O PDO, ele utiliza aqui uma funçãozinha que é a row count, tá? Essa função aqui, ela substitui lá pra gente esse num_rows aí, tá? Então, a gente vai colocar aqui, row count. Então, se o result alunos row count for maior que 0, ele faz a tabela, senão mostra lá sem resultados, tá? Vamos ver aqui. Então, agora a gente já está exibindo a tabela, só que ainda não tem nada para mostrar, né? Então, ele está dizendo aqui que está fazendo uma chamada para um método que não existe, né? Que é o fetchObject, e que de fato não é, né? Então, no PDO, a gente utiliza um método que o nome dele é fetch, tá? E daí você vai indicar se você vai fazer o fetchObject ou fetchArray através de um parâmetro para esse método aí. Tá ok? Então, a gente vai usar aqui o fetchObject, daí vocês podem consultar o manual do PHP para ver as outras opções de fetch que vocês podem estar utilizando com o PDO. Então, vocês vão vir aqui e a gente vai mudar aqui, então, o nosso result aqui. Vamos comentar. Result alunos, fetch
e daí você vai informar aqui, então, fetch obj. Tá ok? Então, agora vamos ver aqui. Então, tá lá, nossa tabelinha de volta listando aí, fazendo a conexão com o PDO e a listagem aí também utilizando o próprio PDO. Tá ok? Então, agora vamos só fazer as outras funções aqui, né? De apagar, editar, inserir. Então, vamos pegar aqui, fazer lá o apagar. Onde que está o apagar? Apagar aluno. Aqui. Então, vamos comentar aqui pra gente. E vamos lá. PDO, carry. Seleciona lá, mesma consulta. A gente vai ter o mesmo if, né? Então, vou aproveitar aqui. Então, result, row count, tá ok? Então, PDO carry. Então, aqui, ó, no MySQLi, quando a gente fazia o delete, né, ele retorna o result, mas a gente não aproveita porque a gente não usa essas linhas. Aqui no PDO, você tem que usar o result se você quiser verificar a quantidade de linhas ali com o row count, tá? Então, o row count, ele pertence, é um método de uma classe, né, do objeto que é retornado aqui através de um result, tá? Então, você precisa, quando executa a query, retornar o resultado dessa query para... Então, a gente vai fazer ali o result, o row count, se der tudo certo, ele apaga e faz todo aquele processo que a gente já conhece. Então, vou pegar aqui e apagar. Ó, ação realizada com sucesso, tranquilo. Vamos fazer aqui o inserir, né? Então, novo aluno, cadê o novo aluno? Aqui. Não vai mudar nada pra gente, tá? Então, vou aproveitar aqui o código que a gente já fez no apagar, copia ele aqui, vamos colocar aqui no novo aluno, aumentar aqui, e aqui basicamente só vai mudar a carry pra gente, né? Então, vamos pegar a carry aqui, e tá aí, né? Vamos atualizar aqui, um novo aluno, então, João da Silva. Tá lá, inserindo, apagando, tá ok? E agora a gente tem que fazer o nosso editar. Então, editar, a gente tem que mexer aqui, né, no nosso editar mesmo. Então, só vou... Cadê? Vamos copiar aqui. Comentar. E a gente tem que mexer no index lá na nossa busca, né? Então, vamos pegar aqui e comentar isso aqui. Vamos lá. Result aluno, recebe PDO carry. Pegar a nossa busca aqui. Aluno recebe result aluno fetch objeto. Tá ok? Então aí ele vai fazer a busca com o PDO ali pra gente. Vamos editar aqui o José da Silva. Então ele vai se tornar João da Silva. Tá? Então, ó. Beleza? Então aí tá listando, apagando, editando, inserindo, tudo usando a PDO. Então, qual que é a facilidade aqui? Então, a gente fez aí a nossa aplicaçãozinha toda com PDO. Eu resolvi que eu vou mudar para o meu banco de dados para Postgre. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no arquivo de conexão e vai alterar somente esses parâmetros aqui, tá? Então, você vai mudar a string de conexão. Qual que é o servidor, o nome da base, ou a extensão conjunta que você está utilizando, tá? Então, se for Postgre, você coloca ali da Postgre, que se eu não me engano deve ser PGSQL, tá? Então, aí você dá uma olhadinha no manual lá qual que é a string de conexão. Então, você só tem que mudar isso aqui. Se você estivesse usando os drivers específicos aqui, né, as extensões específicas, você fez o sistema inteiro em MySQLi. Mudou para Postgres, você vai ter que vir arquivo por arquivo e daí colocar lá, então, new PGSQL, tá? Digamos que fosse isso daí. Então, você teria que mudar linha por linha onde tivesse lá o MySQLi e até os parâmetros, dependendo das extensões, aí eles mudam ordem, tá? Então, você teria que mudar uma série de coisas. E com o PDO você não precisa fazer nada. Você só muda a string de conexão e o teu sistema continua funcionando tranquilamente.
Então essa é a vantagem de estar trabalhando com a PDO aí. E das funções úteis aqui, a gente tem a row count, que vai servir para a gente lá como se fosse aquela num rows, tá ok? No caso do select aqui do row count, tá, em alguns bancos de dados ele pode não funcionar, tá? No MySQL especificamente ele funciona tranquilo, mas dependendo do banco ele pode não funcionar para o select, tá? Mas insert, update, delete é garantido, tá? Daí quando não funciona para o select, daí você tem que fazer umas pogs aí para conseguir fazer a coisa toda funcionar. E no caso lá daquele last insert ID que a gente também tem lá no MySQL, então aqui a gente também tem, tá? Então é só um atributo ali, last insert ID, que tem a mesma ideia que quando você faz a inserção, recuperar qual que foi o registro que o ID gerado, no caso de um campo autoincremente aí, através do PDO, tá? Então você também tem essa opção aí para trabalhar com PDO, tá ok? Então essa daí é o uso básico do PDO aí, bem tranquilo. Espero que vocês tenham curtido, tá? Até a próxima, pessoal.